Meus amados, união estável e casamento. Isso é um assunto que continua em pauta. Matéria publicada em 31 de julho de 2011, Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Juiz federal e professor universitário Agapto Machado é o autor dessa matéria. Aspas. Quando não tenho absolutamente nada o que fazer, assisto à TV Justiça, o que fiz na sexta-feira, 22 de julho, quando se reprisava o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, permitindo a união estável e casamento entre homem e homem e entre mulher e mulher. Constatei uma grande forçada de barra dos ilustres ministros para sustentarem tal entendimento, ou seja, de que havia uma omissão no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, quanto ao caso da união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo, e que, portanto, nessa ausência de lei, cabia a aplicação da analogia, o que vale dizer, o Judiciário podia agir, como fez o Supremo Tribunal Federal, como legislador positivo, criando a norma para aquele caso concreto e permitindo, destarte, a união, casamento dessas pessoas. Continua o juiz federal e professor universitário na sua explanação. Em alguns livros, publiquei, sempre lembro, o episódio em que um então desembargador, aposentado do TRF, da 5ª Região, me disse: Agapto, deixa de besteira, porque o juiz julga como quer. O que foi também dito agora pelo jurista J.E. Carreira Alvim, em seu recente livro Operação Hurricane, um juiz no olho do furacão. Livro esse que recomendo seja lido por todos os juízes brasileiros, notadamente os que assumem o cargo pela via democrática do concurso público, sem dever nada a seu ninguém, como são os magistrados do primeiro grau. Para que não haja dúvida, quero registrar que não tenho preconceito nesse assunto de união de pessoas do mesmo sexo, tanto que já julguei a ação proposta contra o INSS, concedendo o pedido de pensão entre dois homens. Isso, obviamente, no campo do direito das obrigações e até da sucessão. A CF/88 é bastante clara no artigo 226, ou seja, a Constituição Federal de 88 é bastante clara no artigo 226, parágrafo 3º, em só admitir a união estável e o casamento entre o homem e a mulher. Não existe omissão alguma de modo a permitir outra interpretação. Tanto que, em recente artigo publicado por Ives Gandra da Silva Martins, ele mostra que, por ocasião do debate na Constituinte, se empregou o termo "é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher".
exatamente para não se permitir outra interpretação, ou seja, até pela interpretação histórica é impossível juridicamente a união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Continua na sua matéria o referido juiz federal e professor universitário. Ora, se admitir que, mesmo no caso explícito da Constituição, como esse, de permissão de união estável, casamento somente entre o homem e a mulher, haja omissão para ser permitida também entre pessoas do mesmo sexo, a Constituição será uma porta aberta para se permitir tudo o que ela não admite claramente. Exemplo, a Constituição diz ser vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal em ADIM, ADC, ADPF e súmula vinculante, e então se poderá também dizer que ela é omissa em relação a não proibir o juiz de acatar tal vinculação, e assim por diante. Interpretação como a que o Supremo Tribunal Federal deu ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, admitindo a união estável e casamento entre homem e mulher, e entre mulher e mulher, entre homem e homem, e entre mulher e mulher, é verdadeiro ativismo judicial, é mesmo negar o que só a Constituição autoriza. O STF não é eleito pelo povo, nem seus ministros assumem o cargo através da vida do concurso público. O STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, repito, não é eleito pelo povo, nem seus ministros assumem o cargo através da via do concurso público. Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, este sim, eleito pelo povo, decidir se é juridicamente possível a união estável entre homem e homem e entre mulher e mulher, propondo uma alteração do citado artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, tanto que já existe uma PEC, um projeto de emenda à Constituição sobre esse assunto. Então, meus amados, eu estou divulgando aqui, estou lendo um trabalho desse juiz federal e professor universitário, que discorda, em tese, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, amparado no artigo 226 da Constituição, disse que a união estável de que fala a Constituição pode ser estendida ao núcleo familiar formado por homem com homem ou mulher com mulher. Vamos então acompanhar esses casos, vamos acompanhar esse assunto polêmico para vermos como que vão resolver esse problema, porque há muitas pessoas, há juízes que discordam da decisão do Supremo Tribunal Federal. E ele conta aqui que já existe um projeto de emenda à Constituição para resolver esse caso. Vamos aguardar, então, a conclusão.